Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? O vídeo agora é sobre porcentagens e suas representações. É um vídeo bem simples, mas muito utilizado na matemática. Espero que ajude vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e curtir nossos vídeos. Porcentagem, um dos conceitos mais importantes da matemática e muito utilizado no nosso dia a dia. Esse símbolo é um símbolo muito comum, muito reconhecido, que é o símbolo da porcentagem. Então, aqui eu tenho 28%. Essa porcentagem significa o quê? 28 em cada 100. Eu tenho 100 pessoas, 28 delas gostam de futebol. Então, 28% gostam de futebol, significa 28 em cada 100. Essa porcentagem ela pode vir também representada na forma fracionária ou na forma decimal. Forma fracionária, fração. Esse símbolo ele significa por cento, ou seja, ele significa por 100. Então, passando essa porcentagem para a forma de fração, nós temos 28 por 100. 28 sobre 100. Nós temos aqui uma fração centesimal. 28 centésimos. 28 centésimos nós podemos representar na forma decimal, que é a forma com vírgula. Dividindo 28 por 100, nós obtemos o quociente de 0,28. Então, essas três representações aqui representam 28%. Na forma da porcentagem, na forma fracionária e na forma decimal. Agora um exemplo, eu tenho uma fração 3 quartos. 3 quartos, eu tenho uma figura dividida em 4 partes iguais, das quais eu irei tomar 3. Ou seja, eu vou colorir 3 partes. Qual a porcentagem da parte colorida? 3 quartos representam quantos por cento? Nós vimos que a porcentagem, ela significa por 100. Então, quando eu passo uma porcentagem para a fração, exemplo, 35%. Em fração vai ficar 35 sobre 100, ou seja, 35 centésimos. O valor da porcentagem é o numerador e esse símbolo ele se transforma no denominador 100. 35 por 100, ou seja, 35 a cada 100. Para me transformar a fração 3 quartos em porcentagem, ela precisa ter um denominador 100. Por exemplo, se eu tenho 42 centésimos, essa fração em porcentagem é 42%. Eu peguei o denominador por 100 e transformei no símbolo da porcentagem. Então, agora eu tenho a fração 3 quartos, eu quero escrever essa fração na forma de porcentagem. Então, para isso, eu preciso ter um denominador igual a 100. Então, eu vou pensar o seguinte, 4 vezes qual número que resulta em 100? 4 vezes 25, que resulta em 100. Se eu multiplico o denominador por 25, eu também tenho que multiplicar o numerador por 25. Mesmo que eu faça no denominador, tenho que fazer no numerador. Com o resultado, eu vou obter uma fração equivalente, né? Tem vídeo aí no canal que fala sobre as frações equivalentes. Quando você multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, você encontra uma fração equivalente. Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Então, aqui, ó, 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100. Então, 75 centésimos é a mesma coisa que 75%. Então, 3 quartos é a mesma coisa que 75%. Então, na figura, foi colorido 75% da figura. Então, mas e se eu tiver dificuldade em descobrir que número que é esse que eu vou multiplicar o denominador para obter o número 100? Tem uma outra forma que vocês podem fazer com a fração para chegar na sua forma de porcentagem. O que vocês vão fazer? O traço da fração ele representa divisão. Então, nós vamos dividir o numerador pelo denominador.
3 dividido por 4. 3 não dá para dividir por 4, eu vou acrescentar um zero no dividendo, colocar o zero e uma vírgula no quociente. 30 dividido por 4, qual é o número que eu multiplico por 4 que o resultado é mais próximo de 30? 7. 7 vezes 4, 28. 28 para o 30, faltam 2. Para continuar dividindo, eu vou acrescentar um zero ao lado. Eu posso acrescentar quantos zeros for preciso, porque eu já coloquei a vírgula no quociente. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, resultou em 0,75. 0,75, agora eu posso fazer aqui de duas formas. Ou eu posso transformar esse decimal em fração. Transformando esse decimal em fração, sem a vírgula é o 75, que é o numerador. Quantos algarismos tem depois da vírgula? Ou seja, quantas casas decimais? 1, 2. O número decimal com 2 zeros, né, os múltiplos de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante, é o 100. Então, 75 sobre 100, eu tenho 75%. Se eu não quisesse transformar isso aqui em fração, para depois escrever a forma em porcentagem, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente pegar esse resultado em decimal e multiplicá-lo por 100. Multiplicando por 100, eu vou ter o resultado na forma de porcentagem. 0,75 vezes 100 é só andar com duas casas para a direita. 1, 2. Então, eu tenho 75%. 3 quartos é a mesma coisa que 75 centésimos, 0,75, que é a mesma coisa que 75%. Então, eu posso multiplicar o denominador por um número que vai resultar em 100, ou eu posso dividir o numerador pelo denominador, e esse resultado aqui eu multiplico por 100, eu vou obter o resultado em porcentagem. Esse número decimal, eu quero transformá-lo em porcentagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é transformá-lo em fração. Então, ó, sem a vírgula vai ser o numerador, vai ser o número 1. Quantos algarismos depois da vírgula? 2. Então, o denominador vai ser sobre 100. Então, aqui o denominador é 100, já posso passar direto para a porcentagem. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1%. Eu vou repetir o numerador 100, ele vai ser transformado no símbolo da porcentagem. Agora eu tenho essa porcentagem e eu vou transformar essa porcentagem numa fração irredutível, ou seja, uma fração na sua forma simplificada. Então, primeira coisa, nós vamos repetir essa porcentagem aqui no numerador e o símbolo porcento, nós vamos transformá-lo em denominador 100. Próximo passo agora, nós vamos tirar essa vírgula. Como que a gente tira essa vírgula? Tem apenas uma casa decimal. Se eu multiplicar esse numerador por 10, eu vou tirar essa casa decimal. Porque 2,5 vezes 10, eu vou andar com a casa com uma casa para a direita. Então, a vírgula vai parar aqui, eu vou obter o número 25. Então, eu vou multiplicar por 10. Se eu multiplico o numerador, também tenho que multiplicar o denominador. Então, ó, 2,5 vezes 10, 25. 100 vezes 10, 1000. Qual o número que divide o 25 e o 1000 ao mesmo tempo? Nós vimos lá no critério de divisibilidade que todos os números que terminam em 5 ou 0 são divisíveis por 5. Então, aqui nós temos o número terminado em 5 e o número terminado em 0. Então, vamos simplificar, vamos dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. 1000 dividido por 5, 200. 5 200avos é uma fração irredutível? Não. Tem como reduzi-la. Tem como dividir de novo pelo número 5. 5 dividido por 5, 1. 200 dividido por 5, 40. Agora eu tenho uma fração irredutível, 1/40avos. Então, 2,5% significa o quê? Se você tiver 40 pessoas, uma pessoa vai representar
2,5%. Ok, pessoal? Espero ter ajudado com esse vídeo, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho de porcentagem. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.